Já está? Ao vivo? Graça e paz, irmãos, tudo bom? Estamos juntos hoje, essa noite, ao vivo, transmitindo aqui o nosso estudo da palavra. Estamos numa sequência de estudos, falamos sobre diversos assuntos relativos à nova aliança, ao Novo Testamento. E hoje, de maneira especial, nós vamos falar a respeito de ministério. O que significa ministério na Bíblia? E antes de a gente começar a falar sobre isso, quero convidar você a fazer uma oração, a se apresentar diante do Senhor, acompanhar isso no seu espírito, para que Deus fale e não o homem, né? Quando Deus fala, o homem se cala. Então que o Espírito Santo fale e que nós escutemos e calemos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossa vida e porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus que está muito além da nossa capacidade de entender, mas ao mesmo tempo o Senhor faz questão de se revelar para nós, de conhecermos a Tua santidade, os princípios que o Senhor estabeleceu para nos aproximarmos de Ti, os dons e os presentes que o Senhor deu do reino para os Teus filhos. Por isso queremos aprender mais de Ti essa noite, sem interferência humana, Deus. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje vamos falar sobre ministério. E a pergunta é: o que significa ministério na Bíblia? A primeira pergunta que nós temos a fazer, né? E a palavra ministério, ela é constantemente relacionada na nossa contemporaneidade aos grupos da igreja, né? Ministério de louvor, ministério de ação social, ministério. Mas a palavra ministério na Bíblia tem um significado interessante, que não é um departamento da igreja, mas tem um significado mais consistente na individualidade do exercício do serviço do reino. E o texto base que nós vamos começar a falar sobre isso está em Efésios capítulo 4, Efésios 4, a partir do versículo 11. A palavra de Deus fala: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso já traz algo revelador para nós, que ministério não é algo que eu produzo, é algo que eu recebo do céu. E a Bíblia fala que recebemos de Deus ministério para alguma coisa. Em Efésios 4 fala que Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres ou doutores, depende da versão. E aí a chave, na minha opinião, o objetivo de todos os ministérios, inclusive os que não estão arrolados na lista de Efésios 4, que temos outras listas de ministérios na Bíblia, né? Mas o objetivo maior de todos os ministérios, ele está contido nessa frase seguinte, que diz: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério,
para a edificação do corpo de Cristo. Então, para que serve? Qual é o sentido do ministério? Um único objetivo está definido aqui: o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Ministério que não tem em vista, que não tem como resultado a edificação do corpo de Cristo e o aperfeiçoamento dos irmãos, dos santos, não pode ser definido como ministério. Ministério é a mais pura definição dele, aqui em Efésios 4, que ele funciona com o propósito de aperfeiçoar os santos, que somos nós, santificados por Deus, né? Para o pleno desempenho do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Isso nos leva a uma outra questão que já falamos aqui uma vez, muito interessante e importante dentro dessa visão ministerial que é pouco pregada, difundida na nossa realidade de hoje. A Bíblia fala que, se você prestar atenção aqui em Efésios, a Bíblia está falando que o Senhor Ele deu à igreja alguns apóstolos, Ele deu alguns profetas, Ele deu alguns evangelistas, e Ele deu pastores, Ele deu mestres à igreja, mas Ele não deu sem propósito, porque nosso Deus tem sempre um propósito, Ele tem sempre um motivo para fazer as coisas, e o objetivo nesse caso é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Ou seja, quando Deus nos dá mestres, quando Deus nos dá evangelistas, quando Deus nos dá pastores, quando Deus nos dá profetas, a gente costuma fazer de maneira errada o uso dos dons dessas pessoas, dos ministérios dessas pessoas. Porque geralmente alguém que tem um dom de profeta, aí fala assim: nossa, esse é profeta, profetiza, meu irmão. Profetiza para a igreja, profetiza para as pessoas de fora. Nossa, esse aqui tem um dom do ensino, tem um dom de mestre. Nossa, vamos botar ele como líder da escola dominical da igreja, porque ele é bom de ensino. Vamos botar ele como professor da escola bíblica, porque ele tem um dom do ensino. E aquele irmão vai lá e usa todo o seu chamado ministerial no ensino. O pastor, a mesma coisa. Nossa, temos um pastor entre nós, então pastoreia a gente, pastor. Apacenta a gente, a gente quer ser apacentado. E assim por diante em todos os dons ministeriais. Mas o que a Bíblia está dizendo é que a função principal do ministério não é essa. Por mais absurdo que pareça, Deus não levanta evangelistas na igreja para assumirem o departamento de evangelismo, mas Ele levanta evangelistas na igreja querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Ou seja, quando surge um evangelista no meio da igreja, é para que os santos daquele lugar, homens e mulheres, igreja de Deus ali, sejam aperfeiçoados naquele fundamento do evangelho que é o evangelismo. Então, quando Deus levanta evangelistas, Ele está levantando evangelistas para ensinar a igreja a evangelizar. Não é apenas para conduzir o evangelismo, isso é também parte do ministério. Mas o foco principal de um ministério de evangelista é visando o aperfeiçoamento dos santos naquela função, naquele ofício. Então, como eu posso aperfeiçoar os santos na missão de evangelismo? Deus me chamou para isso. Eu sou o quê? Evangelista. Eu vou capacitar pelo Espírito de Deus que me capacitou os meus irmãos em Cristo
a evangelizarem de maneira profunda, coerente, bíblica e alinhada com o Espírito Santo. Essa é a minha função. Ministério é isso. Eu sou mestre, eu tenho um dom da palavra, dom do ensino, eu tenho uma facilidade para ensinar. Então o que eu vou fazer? Vou ensinar sobre hermenêutica, sobre exegese, vou ensinar sobre fundamentos da Bíblia, vou dar aulas de discipulado para as pessoas. Eu posso até fazer isso, mas o foco principal do mestre, doutor, como diz aqui a conversão, né? Quem tem um ministério de mestre, ele não foi chamado apenas para ensinar, mas para ensinar a igreja a ensinar, para fazer a igreja aprender a ensinar, porque ensino é ministério universal da igreja, evangelismo é ministério universal da igreja, profecia é ministério universal da igreja. Todos devemos profetizar, não foi isso que Paulo falou? Eu desejaria que todos vós profetizasseis. O alvo maior é que todo mundo aprenda a profetizar. Aí acontece que Deus levanta profetas para capacitar a igreja a exercer o ministério profético. E aí ele levanta pastores, para quê? Agora eu tenho um pastor, estou sendo apacentado, sou ovelhinha, é tão bom ter um pastor. É verdade, essa é uma das funções do pastor, cuidar do rebanho. Mas, quando se trata de ministério pastoral, a Bíblia fala que Deus deu à igreja pastores, visando o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério. Ou seja, Deus levanta pastores entre nós para que a igreja aprenda a pastorear, a apacentar, a cuidar das pessoas. Deus levanta pastores para ensinar a pastorear, não apenas para pastorear. Não é interessante isso? Então, por muito tempo a gente pega um conceito equivocado e acaba trancafiando os dons, os ministérios e chamados dentro das próprias pessoas que os têm. Então, você é o quê? Eu sou mestre, vou trancar o ensino em você. Você é responsável pelo ensino da igreja. Você é o que? Evangelista? Ótimo. Levante um departamento de evangelismo aí, saia doido evangelizando pela rua, domingo de tarde, no sol quente. Não é essa a função do evangelista, não é essa a função do mestre. A função de todos eles é capacitar os santos para o pleno desempenho do ministério, é capacitar a igreja para desempenhar com perfeição aquela função. Beleza, se nesse ínterim o mestre precisar ensinar, amém. Se o evangelista precisar evangelizar, amém, porque todo o ensino, todo o ministério de Jesus foi prático. Ele ensinava a evangelizar evangelizando, ele ensinava a expulsar demônio expulsando, ele expulsava o demônio e depois falava: Tiago, vai lá, expulsa você agora. Ele andava sobre o mar e falava: Pedro, venha sobre o mar agora. Então, como todo aprendizado do reino ele é prático, é óbvio que aqueles que têm as suas funções ministeriais vão acabar tendo que mostrar na prática como se faz para os outros aprenderem. Então o pastor eventualmente vai pastorear, né? Mas a função maior de cada ministro, de cada ministério, é capacitar os santos para o desenvolvimento e o desempenho completo do ministério. Isso é fantástico. E é isso que Paulo repete em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5, quando ele diz: pois quem é Paulo
E quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Então, ministério fica muito claro que é mais do que o exercício de um dom, é o serviço dele, é você colocar o dom sobrenatural, a capacitação sobrenatural que você recebeu a serviço do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja capacitado no mesmo nível de capacitação que você recebeu naquele ponto. Pensou que era mais fácil, né? Mas não é. E no próprio grego existem duas palavras que exprimem a expressão ministério no Brasil, né? Em português. Então, quando está lá uma palavrinha, eles botam ministério. Quando está lá outra palavrinha, eles botam ministério do mesmo jeito. Só tem significados, são palavras diferentes, apesar de que tem um sentido predominante muito parecido. A palavra grega do ministério é leiturgia ou diaconia. Toda vez que você fala em ministério na Bíblia, você vai ouvir a expressão original diaconia ou liturgia, que significa servir. Então, todo ministro, em sua natureza básica, em sua essência, ele é um servo. Ministro é servo. Se eu sou ministro e não sou servo, eu não sou ministro, porque esse é o significado da palavra. Se eu não sirvo, eu não sou ministro. Se eu não sirvo meus irmãos, se eu não sirvo ao corpo, se eu não sirvo minha liderança, se eu não sirvo a minha igreja local, se eu não sirvo as pessoas, se eu não sirvo a minha comunidade, eu não sou ministro. Ministro é servo. Na verdade, ministério, né? Diaconia é ministério. Agora, ministro tem mais 3 palavrinhas. Eu estava dando as 2 palavrinhas de ministério no grego. De ministro em uperestes, diáconos e leitores, né? Então, a leitologia, que é o servir, e diaconia, que é o servir, derivado disso, é diácono e leitor. Mas uperestes é interessante porque tem a ver no sentido de você servir a uma autoridade. Ou seja, o ministro é aquele que está a serviço de uma autoridade. Ele não é a autoridade, ele serve a uma autoridade. É interessante isso. E esses conceitos precisam, parece que é só questão de semântica, mas se a gente não entende o conceito, a gente não consegue muitas vezes colocar em prática o sentido correto do que a Bíblia nos manda fazer e viver. Nós temos mais alguns minutos ainda. Então, como eu falei, para ministro existem 3 palavras, né? Uperestes, diáconos e leitores, né? E entre elas se observam pequenas diferenças. E a gente vai separar essas 3 expressões para entender essas 3 palavras, as diferenças entre elas, né? Quando a Bíblia fala ministro, você é ministro de Deus, temos um ministério, e está lá, uperestes. Na verdade, essa palavra era usada muito tempo atrás, na época da Bíblia, foi escrita, né, pelos gregos, para descrever tripulantes de um navio, aqueles marinheiros da mais baixa hierarquia que existia, o cara que era remador, aquele que limpava as fezes dos outros marinheiros no banheiro do navio. O uperestes era marinheiro de baixa patente,
Então essa expressão era utilizada antes de ser usada no verbete evangélico. A expressão secular tinha esse significado. Eram pessoas que tinham um exercício básico de serviço, do serviço mais grosseiro, mais rude, mais chinfrim, era chamado uperestes. E é essa expressão que a Bíblia chama aqueles que são ministros no corpo de Cristo. Não é interessante isso? E aí, dentro do cristianismo, foi se mudando o sentido aos poucos, né? E aí passou a ser discípulos que auxiliam em qualquer trabalho ministerial ou a pregadores do Evangelho. Então, aquele que é pau para toda obra, está pronto para servir em qualquer coisa, está disponível para os irmãos, para o corpo, para a vida da igreja, para o serviço do reino, o Perestes, ministro. É interessante isso. Você pode pegar lá o dicionário bíblico Strong, ele diz uma coisa interessante, que o Perestes é derivado de erécio, que significa remar, e é um remador de baixa categoria, subordinado. Qualquer pessoa que faz trabalho manual, tipo estivador, esse povo que faz trabalho pesado, criado. No Novo Testamento, o Perestes eram empregados ou serventes dos magistrados, servos de um rei, acompanhantes, atendentes, alguém que ministra ou presta serviços, alguém que ajuda outro em algum trabalho, assistente do pregador do Evangelho. O ministro era isso, o conceito de ministro. Eu falei que é 3 palavrinhas que são traduzidas para os ministros, né? A primeira é o Perestes, a segunda é diáconos. E diáconos, ao pé da letra, antes de a gente ter transformado o significado dela com o uso cristão, a palavra diácono significa levantar rapidamente. Isso tem a ver com você estar disponível sempre que for requisitado para qualquer coisa. Então o diácono era aquele servo que rapidamente atendia a um chamado de trabalho. É trabalho? Eis-me aqui, Senhor. Diácono, levantar-se rapidamente. É estar atento a um chamado para dizer sim e para fazer aquilo que é necessário ser feito. Então, esse uso dentro do Novo Testamento se aplica também àquele que executa os comandos ou ordens de uma força ou autoridade maior. Na igreja do Novo Testamento, essa expressão começou a ser usada para definir cristãos inspirados pelo Espírito Santo para conduzir a obra de Cristo na terra. Além disso, diáconos também era o ofício daqueles irmãos que serviam a igreja em suas necessidades seculares também. Então a igreja tem necessidade de alimentar os órfãos e as viúvas. Quem vai cuidar disso? Os diáconos. Eles serviam aqueles que não tinham nada. Eles eram empregados dos indignos, dos que não valiam nada. Eles eram servos daqueles que não tinham nenhum valor lá fora. Essa era a função do diácono, que é uma das traduções de ministro no Novo Testamento. E a terceira, que ele falou lá no início ali, que é leitor. O significado de leitor ao pé da letra, como eu disse, que sempre o Evangelho pega emprestado expressões de sua época
e começa a dar um significado pessoal para elas, né? Mas a palavra leitorgos significa pertencente ao povo, povo, povão, sabe? Não se distingue o leitorgos de qualquer outra pessoa. Não é uma pessoa distinta, não é uma pessoa separada, não é uma pessoa isolada, não é uma pessoa que sem convivência, sem estar embolado com o povo. Leitorgos é alguém pertencente ao povo. Essa palavra era aplicada a trabalhadores que serviam em prol da comunidade e aparece somente 5 vezes na Bíblia, todas as vezes para representar pessoas, representantes oficiais de uma autoridade superior. Então eram pessoas do povo, mas que estavam como representantes oficiais nomeados por uma autoridade superior para fazer alguma coisa no meio do povo. Interessante isso, né? Então, na igreja primitiva, leitorgos, né, como chamavam, eram oficiais do Evangelho que receberam a autoridade do Senhor através da igreja para desempenhar esse ministério. Hebreus 1,7, a gente vê essa expressão lá, leitores, né? É aplicada a anjos, quando fala que eles são ministros a serviço de Jesus. Não são os anjos ministros, a palavra é leitores, é aquele que está entre o povo, representando uma autoridade superior a serviço dela. Então essa expressão é usada para ministro. Então ministério, ministro, são esses significados, né? O conceito bíblico de diaconia, ministério, serviço, é serviço à causa de Cristo, onde os servos se empenham a servir ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então, biblicamente, ministério nunca foi sinônimo de ser servido, não é? Nem de ter a posição de destaque. Pelo contrário, quanto menos você aparece, mais ministro você é. Quanto menos você é servido e mais você serve, mais ministro você se parece, não é? Mas estamos assim muito apertados no horário e vamos encerrar esse tempo falando de ministério, né? Porque hoje teremos uma sessão extraordinária para tratar de alguns assuntos de relevância para a vida da nossa igreja, para o futuro da nossa igreja. A gente, na verdade, vai falar sobre 2 temas, eu nem sabia que eram 2, eu vi no arquivo botando, né, que é sucessão pastoral e o CNPJ da igreja. Do CNPJ da igreja, os irmãos vão ter as explicações necessárias por conta de Marquinhos. E em relação à sucessão pastoral, os irmãos já estão mais ou menos sabendo do que se trata, porque nós falamos a respeito da nossa saída com os irmãos. A única coisa que é importante ressaltar é que, diferente do que eu falei com vocês, que permaneceríamos até junho com vocês, acompanhando essa transição, foi decidido pela liderança, o senso comum da liderança, e eles me comunicaram e eu concordei, né, que eu deveria estar me retirando do ministério pastoral, preferencialmente até o final do mês, né, daqui a 13 de hoje, 16, até o fim do mês, né? Então estaremos deixando os irmãos e a casa pastoral também até o final do mês, por conta
decisão de senso comum da liderança, que entende que o melhor para a vida espiritual da igreja e para o processo de sucessão é eu não estar mais presente aqui com vocês. Então estarei entregando o ministério e deixando as instalações da igreja nos próximos dias, nas próximas semanas, né? E isso foi uma decisão da diretoria ministerial e da diretoria administrativa da igreja, ministérios e administração da igreja. Então, estou repassando para vocês isso, porque eu não gosto de dar duas palavras. Como eu disse que tinha que ficar até junho, eu tive que desdizer explicando por quê, né? Então, não vou ficar até junho, vou ficar só até o final do mês, conforme orientado pela liderança da igreja. Mas haverá uma sessão agora muito importante que vai falar não somente sobre isso, mas sobre outros assuntos extremamente pertinentes ao futuro da nossa igreja, à vida da igreja. E como estarei me retirando da vida da igreja nos próximos dias, eu não me sinto apto a conduzir, a presidir essa sessão. Então, eu, conversando com a liderança, após ter sido comunicado da minha saída agora esse mês, eu falei que preferia que Marquinhos, como vice-presidente, vice-moderador da igreja, presidisse essa sessão para tratar dos assuntos que serão importantes de vocês decidirem juntos. Então, eu quero chamar Marquinhos aqui à frente e ficar Marquinhos, para que Marquinhos, a partir de agora, conduza essa sessão. Eu estarei aqui ministrando no domingo ainda, no outro domingo, pode desligar se quiser. Mas a gente